No direito penal, a gente sabe que a diferença entre fazer algo de propósito e cometer um erro pode mudar completamente o destino de uma pessoa. Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo na mente de quem comete um ato para tentar entender essa linha, que às vezes é bem tênue. Então, quando um crime acontece, a primeira e talvez a maior pergunta que a justiça faz é: o que estava se passando na cabeça da pessoa? Foi intencional? Ou foi um acidente, um descuido? A resposta para isso, olha, muda o jogo completamente. Vamos começar pelo começo, certo? Primeiro, vamos investigar o que realmente significa agir com dolo, ou, falando de um jeito mais direto, com intenção criminosa. É aqui que a gente começa a entender os crimes mais sérios. Em termos bem simples, o dolo é isso. A pessoa sabe o que está fazendo e quer fazer. Ela tem a vontade e a consciência de praticar aquela ação que a lei define como crime. E um detalhe importante: não importa se ela acha que o que está fazendo é certo ou errado. O que conta é a intenção de realizar o ato em si. Só que intenção não é uma coisa só, um bloco único. A lei divide em duas categorias bem importantes, e a diferença entre elas está toda no estado mental da pessoa. De um lado tem o dolo direto. A pessoa mira e atira, ela quer aquele resultado. Do outro, o dolo eventual. Aqui a pessoa não quer diretamente o resultado, mas ela sabe que ele pode acontecer e mesmo assim ela continua. Ela basicamente aceita a possibilidade. E aqui vem uma das coisas mais interessantes e até um pouco surpreendentes do direito penal. Para a lei, na hora de aplicar a pena, tanto faz se foi dolo direto ou dolo eventual. É isso mesmo. Assumir o risco de um resultado trágico é visto como algo tão grave quanto desejar diretamente que ele aconteça. Beleza, agora vamos virar a moeda. E quando não tem intenção nenhuma, mas mesmo assim um crime acontece? Aí a gente entra no território da culpa. Essa é a essência da culpa. A pessoa não queria de jeito nenhum cometer o crime, mas ela agiu de um jeito descuidado, sem a atenção necessária. A culpa é punida justamente por isso, porque atitudes imprudentes, negligentes ou sem habilidade técnica necessária colocam todo mundo em risco. E assim como o dolo, a culpa também se divide em duas. A diferença aqui é se a pessoa se ligou no risco ou não. Na culpa inconsciente, a pessoa foi tão descuidada que nem passou pela cabeça dela que algo ruim poderia acontecer. Já na culpa consciente, a pessoa até pensa no risco, ela prevê o resultado, mas ela confia demais em si mesma e pensa: não, comigo não acontece, eu consigo evitar. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto mais delicado e, para ser sincero, no ponto mais fascinante dessa história toda. A fronteira quase invisível entre um tipo de dolo e um tipo de culpa. Pensa bem, qual a diferença entre assumir o risco e acreditar que pode evitar o risco? É uma linha muito, muito fina. Só que no tribunal, essa pequena diferença pode ser o que separa um julgamento por crime intencional, com penas altíssimas, de um julgamento por crime culposo. Para tentar deixar isso mais claro, nos corredores do direito tem um macete famoso, que é bem coloquial, mas, olha, funciona que é uma beleza. No dolo eventual, a atitude mental da pessoa é de total indiferença. É o famoso dane-se. Se acontecer, aconteceu. Já na culpa consciente, a pessoa se dá mal por um erro de cálculo. É o momento do deu ruim, achei que dava conta. Então o ponto-chave é esse, a atitude interna. Em um caso, a pessoa é indiferente ao resultado. Ela aceita. No outro, a pessoa até sabe do risco, mas por um excesso de confiança, ela genuinamente acredita que vai conseguir evitar a tragédia. Certo. Agora, e se a pessoa começa a executar um crime? Com dolo, tudo certinho no plano dela, mas alguma coisa acontece e ela não consegue ir até o fim. A lei tem um nome para isso: tentativa. É basicamente o crime que ficou no meio do caminho. Mas o detalhe crucial é: não foi porque a pessoa mudou de ideia. Foi porque algo ou alguém de fora a impediu. E até a tentativa tem suas divisões. Pensa na diferença. Na tentativa perfeita, a pessoa fez tudo o que podia, deu todos os tiros, por exemplo, mas a vítima sobreviveu por sorte ou por socorro médico. Já na tentativa imperfeita, a pessoa é interrompida no meio do caminho. Ela ia atirar, mas a polícia chegou antes. Mas e se a pessoa para por vontade própria? Aí a história muda completamente. A lei olha para isso com outros olhos, através de dois conceitos muito importantes. Aqui, o que manda é a vontade da própria pessoa. Essa frase é genial, ela resume perfeitamente a desistência voluntária. A pessoa tem toda a condição de continuar o crime, não tem ninguém impedindo, nada, mas ela simplesmente escolhe parar. Ela pensa: eu posso continuar, mas eu não quero.
E, para fechar, vamos dar uma olhada no que pode acontecer mesmo depois que um crime já foi de fato consumado. Acabou, o estrago dá feito. Será que ainda tem alguma luz no fim do túnel? A resposta é: talvez. A lei abre uma portinha para uma pena menor se a pessoa tomar atitudes para consertar o dano que ela causou. É uma espécie de segunda chance, um reconhecimento de que ela tentou, de alguma forma, minimizar o prejuízo. Só que não é tão simples assim, não é um benefício que cai do céu. Existe uma lista bem rigorosa de condições. Primeiro, o crime não pode ter sido violento. Segundo, a reparação do dano tem que ser completa. E o mais importante, tudo isso tem que acontecer antes do processo judicial começar para valer. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A lei se esforça, ela cria todas essas categorias, dolo, culpa, tentativa, arrependimento, para tentar ser o mais justa possível. Mas, no fim das contas, entender e, principalmente, julgar o que realmente se passava na mente de alguém no momento de um ato, isso continua sendo um dos maiores e mais complexos desafios do direito.